Liliane entrou, Wilton entrou, Breno, mamãe. E a gente já vamos começar, como sempre, as mulheres atrasam, né? Ah, tá. Aí as Tô mulheres estão tentando chegando. ajudar e resolver. Gracinha. Ô, gente, como eu disse, a gente teve problema no Instagram. Tentamos no TikTok, não deu. Tentamos no YouTube, não deu. E aí a única opção que nós achamos foi o Facebook. Como fica gravado, depois a gente coloca lá também. Mas nós vamos, sem mais demoras, começar aqui. O Instagram vai amar a gente ainda muito, gente, entendeu? Porque até semana passada podia, agora já não pode. Fazer o quê? Depois, se vocês puderem compartilhar aí também. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver algum link aí que vocês consigam compartilhar. Nós não estamos conseguindo ver o link aqui, não. Tá? Mas vamos dar início. O propósito da gente fazer essa live é de contar um dos testemunhos que a gente tem, que são muitos, né, no longo da nossa caminhada aí como casal, desde quando a gente começou a namorar. Então, assim, nós vamos aí com mais organização na próxima vez. Não organização, não Na que seja verdade, é uma desorganizado. mudança, né? É a mudança que a gente não sabia que teve, né? Que causou esse transtorno todo aí. Instagram todo dia tem. Pois é. Mas, enfim. Então, gente, assim, queremos contar um dos testemunhos que é... Amém. Deus abençoe vocês. O Breno, amém. Eu já Você falei o falou? nome de A todo mundo Liliane aqui entrou já. pelo marido Aham. dela. Sempre as mulheres mandando os maridos, pegando o celular. Assim que funciona. Mas assim, gente, então assim, para ser bem breve, porque a gente já está bem atrasado aí, né? O que acontece? Num tempo antes da gente casar, parece que mais ou menos uns 2 meses antes, Deus nos deu um carro de presente, um carro zero do ano, na época, o ano de 2025. 2005. Fica feliz, 2025, amor. Fica feliz, 2000. amor. Não, eu tô nervoso com essa coisa. Ah, que nervoso. Tudo da graça. É... Eu. Tudo dá graça? Vou É, lembrar disso na hora que eu te tudo fizer da raiva. graça. Meu Deus. 2005, gente, um ano. Vamos, assim, contar um pouquinho do contexto para vocês entenderem. Uns 3 meses antes, mais ou menos, da gente... Não, na verdade, quando a gente namorava, a gente estava namorando. Já tinha 2 anos e meio de namoro. E uma pessoa chegou pra gente e perguntou que a gente não tinha ainda marcado o casamento e tal. 2 anos e meio de namoro. Que a gente não tinha noivado ainda. Gostou? A gente não tinha noivado ainda. Aí, quando, né, a pessoa chegou pra gente e falou assim, não, pode marcar o casamento, eu vou pagar aí o pacote de noiva todo, vou abençoar vocês e tudo. E aí a gente resolveu casar. Na verdade, a gente já tinha ficado noivo mesmo. Aí a gente resolveu, falou, né? Então vamos dar entrada e tudo, porque, né, o pacote é um dos mais caros e tal. E a pessoa ainda falou assim, não, pode escolher lá o melhor que tem e tal. E a gente ficou muito feliz com isso. E resumindo, Adriana, a gente foi no edifício Mariana. Existe, ele ainda existe. Adriana, assim, quer contar essa parte? Na verdade, que eu falei com o Marco é o seguinte: a pessoa falou, vai lá e escolhe o melhor pacote. O melhor que tiver lá. Eu vou abençoar vocês. Aí eu conversei com o Marco, falei com ele, meu bem, nós não precisamos do melhor, assim. A gente precisa de um que atenda realmente, né, o nosso gosto e tal, do jeito que eu sonho, mas assim, não vamos empolgar demais, não. E aí eu fui lá, eu fiz os orçamentos na época, assim, né? Hoje a gente sabe que é caro, mas na época também aqueles valores já eram. E eu escolhi um pacote, assim, de acordo com o que me agradava, mas nada assim que fosse assim, deslumbrante, assim, nó, caríssimo, porque, igual eu falei com ele, é melhor a gente fazer algo com o pé no chão. E eu escolhi o pacote, tudo bacana, bonitinho e tudo, e E aí fizemos lá, dividimos no boleto lá. O Raimundo entrou aí, Deus abençoe, Raimundo. Dividimos lá no boleto da forma que deu para dividir e chegamos num determinado dia para essa pessoa para passar os boletos, né? E segundo ele tinha prometido pagar. E quando a gente entregou e falou, a pessoa falou com a gente, não, vocês entenderam errado, não é isso não. Eu falei que eu ia ajudar na medida do possível pagar. E aí foi um derramar de água fria aí em nós.
ficamos chateados e um pouco meio desesperados pela situação. A gente não tinha condição na época, até porque a gente não tinha marcado o casamento ainda, só que o casamento já estava marcado e o pacote já tinha sido fechado. Então, o que faltava? Pagar, né? E eu lembro que na época, eu não sei se a Adriana estava trabalhando ou não, enfim, eu sei que a gente não estava com condição. E aí, faltando mais ou menos 3 meses, 2 meses e meio para o casamento, a gente chegou a cogitar até cancelar, por causa devido às dívidas que acumularam. Graças a Deus, em relação ao pacote, foi sendo pago, mas outras coisas se acumularam, a gente precisa fazer um monte de coisa, enfim, tal, a gente cogitou até não a cancelar. E aí vem o que a gente quer de fato contar. Tá? Eu vou contar detalhes. Eu sou detalhista, eu sou bom com datas, eu sou bom com essas coisas, com os detalhes. Eu lembro que eu estava desempregado na época, e a Adriana trabalhava ali no Shopping Norte, uma loja de bijuterias lá. E aí eu fui buscar ela. E eu lembro que eu tinha o dinheiro da passagem, tinha R$ 5 no bolso. Eu lembro até o valor. R$ 5 no bolso, e aí eu fui lá na loja que ela trabalhava, falei para ela, eu vou ali no EPA. E com os R$ 5 que eu tinha, eu fui resolver, vou comprar uma caixa de bombom para ela. Pra você ver, o cara desempregado, só com o dia da passagem, com R$ 5 no bolso, ainda vai gastar os R$ 5 para comprar uma caixa de bombom. É muito amor mesmo. Eu vou falar assim. Aí, de fato, fui lá. Eu tô meio gripado, tá, gente? Não é nada que vocês estão pensando, não, viu? É gripe mesmo, tá? Aí, Tá triste, chorando. tô com raiva do Instagram. Comprei a caixa de bombom, passei no caixa, gente. Passei no caixa e a menina falou assim, aqui, você não quer participar da promoção do aniversário do IPA, não? Eu falei, mas qual promoção? Falou assim, aqui tem o início de uma frase e tem que completar a frase e aí tem vários prêmios, né? Vários prêmios para poder, que são sorteados, não sorteados, devido à qualificação das frases, primeiro, segundo, terceiro colocado, tem prêmios diferentes. Eu falei, beleza, me dá aí. E ela me deu 5 papéis, que era o início de uma frase, tinha que completar a frase. Eu levei os papéis lá para a loja, que a Adriana trabalhava, junto com a caixa de bombom, e dei a caixa de bombom para ela e pedi ela uma caneta emprestada. E eu lembro que eu completei 4 frases, 4 papéis eu completei, um ficou em branco. Mas detalhe, chama isso de louco. Eu esqueci, né? Eu esqueci do detalhe que ela me chamou a atenção por causa da caixa de bombom. Gastar seu dinheiro, caixa de Gastar bombom. com caixa de bombom, né? Tá vendo como é que a mulher não entende os negócios? Eu já tava com, né, enfim. 4 papéis eu anotei, eu completei lá a frase, um ficou em branco. E eu saí com os 5 papéis na mão, os 4 para depositar lá na urna do EPA. E quando eu cheguei na porta da loja, algo falou comigo assim, que eu entendi que hoje, né, que é Deus que falou. Volta e pega a caneta. Falei, gente, mas não, pra quê? 4 papéis já está escrito. Ela falou, volta e pega a caneta. Eu voltei, peguei a caneta e fui em direção ao EPA. Quando chegou no EPA, eu depositei os 4 papéis e o quinto que estava em branco, de repente veio uma frase na minha cabeça, assim, ela foi derramada em mim, assim, eu ouvi a frase nitidamente assim e anotei aquela frase. Coloquei na urna e eu vou resumir um pouco, tá, gente? Porque se você for contar detalhes por detalhe é muita coisa, mas passados alguns dias, eu lembro que era num domingo, eu estava assistindo Fórmula 1, gostava de Fórmula 1, estava assistindo Fórmula 1 na casa da minha mãe, o telefone tocou, minha mãe falou, Márcia, é para você. Ainda zoei ainda, eu lembro que eu falei assim, nossa, será que é dívida? E quando eu peguei o telefone, uma moça perguntou meu nome completo, eu confirmei, ela falou assim, olha, você participou de, uma, de um concurso aqui no EPA, né? Você lembra? Tá lembrado? Eu falei assim, não, tô lembrado, sim. Então, pois é, então assim, a sua frase, ela foi contemplada. Ela foi, né, votada como uma das melhores aqui. E aí, né, de acordo com a posição da sua frase, tem uma premiação. E tinha várias premiações. Tinha televisão, tinha videocassete, tinha celular, tinha muita coisa, batedeira. Eram muitos prêmios. E os 5 primeiros prêmios eram um carro. Zero. As 5 melhores frases. A moça me perguntou assim, você imagina qual prêmio você deve ter ganhado? Pode falar. Como que seria também? Não, a primeira perguntou, imagina qual prêmio que eu tinha ganhado.
Eu falei assim, ah, moça, não faço a mínima ideia. A gente já pensa pequeno, né? E eu pensei numa coisa pequena mesmo. Aí ela pegou e falou assim, então, você vai trabalhar de quê? Na época eu estava desempregado, não tinha trabalho não. Eu falei com ela assim, moça, se eu tivesse indo trabalhar, eu sempre, né, sempre fui palhaço assim, falei, se eu tiver, hoje eu não tô muito nervoso no Instagram. Aí eu falei, moça, se eu tivesse trabalhando, eu tivesse condição, até a pé eu ia. Ela, só que na hora que ela falou isso, eu falei assim, uai. Ela falou assim, pois é, então vamos lá. Quando o senhor conseguir um emprego, você vai trabalhar de quê? Eu falei assim, uai, de ônibus, né? Enfim, não sei. Ela falou assim, pois é, Marcos. Então, meus parabéns. Pode levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, que a partir de hoje, quando você arrumar seu emprego, você vai trabalhar de carro. Informando que eu tinha ganhado um carro. Naquilo, então, gente, cada um tem uma reação diferente, né? A gente pula, a gente desespera, a gente desmaia, a gente não sei o quê. E a minha reação foi ficar calado. Eu, assim, eu não tinha reação. Me irrita não, né? Tá ali. Não, a gente ficar mais animado, você vai estar triste. Não, mas deixa eu... Nossa, a gente passou nesse momento. Mas você tá nervoso, eu te conheço. Tá. E aí, eu fiquei calado no telefone, ela, Marcos. E ela informou que eu tinha ganhado o carro e falou, nós vamos entrar em contato para dar os detalhes e tudo, para você mandar a documentação e tudo. E aí vem a parte engraçada que eu não posso deixar de contar, né? Seu marido, sempre doido. Passou-se alguns dias, eu até achei estranho que passou uma semana, mais ou menos, nada de ninguém ligar, nada de ninguém falar nada. Eu falei, gente, não é possível que eu caia num golpe, numa pegadinha. Uma situação dessa, nós estamos aqui matando cachorro a grito, sem dinheiro, com dívida, ou vão fazer brincadeira comigo. E era num domingo também que eu falei assim, não, eu vou ligar para lá. Isso era mais ou menos umas 10 horas da manhã. Eu vou ligar para lá, pro IPA, vou procurar saber. Consegui um contato, liguei. A moça falou assim, não, realmente, está aqui o seu nome, está aqui, né, tudo, você foi contemplado mesmo e tal. Ninguém te falou nada, te ligou, mandou e-mail, falei assim, não. Pois é, a entrega dos prêmios vai ser hoje 11 horas da manhã, era 10 horas. 11 horas da manhã lá na central do EPA, lá em Contagem. Eu falei, meu Deus do céu, falta uma hora. E aí, olha só o desespero. Na época eu não tinha carteira de motorista. Eu tinha que arrumar uma pessoa com carro para me levar e uma outra que tinha carteira para trazer o carro. Detalhe, eu tava de bermuda, de chinelo de dedo, de camiseta, de boné, porque meu cabelo não tinha nem penteado, com bafo na boca, que eu não tinha nem escovado o dente. Não tinha. Saí num desespero de dentro de casa e consegui achar dois amigos meus, o Washington e o Marcelo. O Washington de carro e Marcelo de carteira para poder trazer o carro para mim, ou vice-versa, não sei, enfim. Saí vazado nesse carro, nós três, para lá para a central do EPA. O que eu pensei? Chegar lá, eles vão conferir minha documentação, vão dar a chave do carro, vou sair e vou embora. Tchau. Eu sabia dirigir. Falei, lá da central do EPA até na rua eu tiro o carro, depois meu amigo leva. Assim, pensei. Chegamos lá, na central, né? Na portaria. Eu, bonito do jeito que eu tava, né? Camiseta, com bafo, boné, todo barbudo, enfim, tal. Falei, ô moço, eu vim buscar um prêmio aí e tal. Falei assim, seu Tomás, tal. Pode juntar com aquele pessoal ali. Eu olhei pro pessoal, gente. Só gente de terno, vestido, bem arrumado, tudo assim, nos trinques, parecendo quando eu vou pra igreja de domingo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, não, é porque aquilo ali são os ganhadores dos outros prêmios, que veio todo mundo. Nós vamos fazer um tour por umas regiões aqui do EPA, vocês vão no ônibus, vai fazer um tour, vai conhecer todo mundo e tal. Eu coloquei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus, eu não acredito nisso. E o mais desesperador, ele falou assim, não, e a entrega vai ser num pátio, bonitinho. Vocês lembram da novela América, que estava passando, que passou na Globo muitos anos atrás? Os noveleiros vão lembrar. Pode falar, eu sei. Não tem problema não. Tava passando aquela novela, a mulher falou assim, inclusive, os ganhadores do carro vai aparecer no intervalo da novela América na Globo.
Eu olhei para mim e falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Só que eu tinha que ir, né? Era um carro, né, gente? Né? E aí, cheguei lá, todo mundo normal de ser humano, né? Ninguém nem olhou para mim, uns olharam com desprezo, uns olharam assim, ah, olha o favelado aí chegando, né? 1 hora e meia, tá vendo? Desse jeito. Deve ter ganhado um radinho de pilha e tudo. E aí eu lembro que tinha uma senhorinha, bem velhinha. Ela foi a única que chegou perto de mim, me cumprimentou, falou, oh, tudo bem, você também foi contemplado, que bênção e tal, e não falou qual o prêmio que ela tinha ganhado, eu também não falei, porque ela não perguntou. E foi a única que conversou comigo. Nós entramos no ônibus, né? Eu não sei se o pessoal não conversou comigo porque estava sentindo meu barco de longe, ou se é porque eu estava desarmado. Enfim, entramos dentro do ônibus, eu sentei do lado dessa senhora, a gente foi conversando, a gente foi conhecendo os lugares lá do EPA, levaram a gente num monte de lugar, e depois levaram a gente para o pátio, onde tinha só 2 carros. Por que 2 carros? Porque os outros 3 carros tinham saído para outros estados. Porque foram apurados 2 milhões de frases, gente. Foram mandados 2 milhões de frases, eles apuraram 2 milhões de frases para chegar no resultado. E aí, quando chegou lá, os 2 carros estavam lá, um prata e um azul, era um Palio 5 de 2005, um prata e um azul. E eu já bati o olho no prata, falei assim, nossa, meu sonho é o prata. E aí o pessoal falou assim, olha, nós vamos chamar por ordem dos prêmios, aí foi chamando do pequeno, do médio, enfim. E foi chamando a galerinha que estava lá, arrumada, perfumada, né, bonita e tudo e tal. E aí, eu estava lá atrás com a senhorinha e falei assim, a minha vez vai chegar, né? Minha vitória tem sabor de mel, o povo vai me ver lá. Não gosto dessa música, não. Chamaram meu nome, né, como segundo lugar, que a minha frase, no meio de 2 milhões de frases, foi em segundo lugar, gente, para a honra e glória do Senhor. A frase. E qual era a frase? O quinto papel que estava em branco, que eu ouvi a voz pedindo para me pegar a caneta, eu ouvi a voz trazendo a frase assim, em cima da hora para mim. Aquela frase, ela foi. Elegeram ela como uma segunda melhor frase no meio de 2 milhões de frases. E aí chegou a hora da vingança abençoada, né? Na hora que chamaram meu nome, eu saí no meio de todo mundo, dá licença, tal, fedorento, mas ganhou o carro, dá licença e tal. E todo mundo olhando e tudo, e eu fui lá no carro e eu só pensando assim, como que eu vou fazer agora para sair no intervalo da novela? E se fosse assim, se eu tivesse arrumadinho e tal, até que é mais ou menos, né? Mais ou menos. Aí, só pensei assim, já sei, vou abrir a porta do carro, eu abri a porta do carro, fiquei atrás da porta do carro, que apareceu só o boné com o cabelo deslacaiado, e estava filmando da cintura para cima, então não tinha problema, e a câmera não pega o bafo, né? Foto, vídeo pega bafo. E aí fizeram o trâmite todo lá, de aparecer, de filmar. E quem que tinha ganhado o primeiro lugar? A senhorinha. Olha como é que são as coisas. E detalhe, na verdade, ela não foi uma frase. Na verdade, a minha frase foi a melhor no meio de 2 milhões. Ela ganhou o carro porque ela mandou uma frase qualquer, boba, mas ela foi a primeira cliente do EPA, quando o EPA abriu. Aí eu vi que ela era velha mesmo, tipo época de Abraão. E ela mandou a nota fiscal da primeira compra que foi feita no EPA. Ela mandou a nota fiscal junto com a frase. Aí contemplaram ela. E aí, gente, peguei o carro, pegamos o carro, vendemos o carro, compramos um outro muito bom também, que não era do ano, mas compramos um outro carro que foi bênção nas nossas vidas. E com o restante do dinheiro a gente pagou as contas, a gente pagou o que tinha que pagar e a gente conseguiu casar. Né? Então a gente tira várias coisas daí que, mesmo, primeira coisa, né, se a Adriana quiser completar alguma coisa, mas o que eu tive de lição? O homem nos decepcionou. O homem fez uma promessa e não cumpriu. Mas Deus, ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. O homem nos deixou na mão, mas Deus não nos desamparou. No mesmo meio do desespero, ele sempre esteve conosco e ele fez um milagre, porque foi um milagre, gente. Uma frase ser escolhida no meio de 2 milhões de frases e não é para falar que eu fiquei lá pensando na frase, não, ela veio direto do trono de Deus. Eu tenho certeza hoje que Deus, ele me contemplou com aquela frase e nós pegamos o carro, como eu disse, vendemos e pagamos tudo. E Deus, ele sempre supre
né? Qual que era o nosso propósito? Casar. Nosso propósito era fazer as coisas certas diante de Deus, era o objetivo da família, do casamento, que é o maior objetivo de Deus na vida do homem. Então, alinhou um objetivo correto, alinhou a fé em Deus, alinhou as orações, alinhou o choro que Deus viu, contemplou também no nosso coração, e Deus nos abençoou, né, com esse carro zero do ano, que às vezes as pessoas falam assim, eu sabia que alguém ia falar isso. Qual é a frase? Eu estava esperando o primeiro que ia perguntar. Até achei que você estava podendo digitar, gente. E eu sabia. Eu vou falar a frase, mas deixa eu só finalizar aqui. Então, gente, vale a pena confiar em Deus, vale a pena ter fé, porque Ele move montanhas, Ele faz o impossível, Ele faz o que é preciso e necessário para que nós venhamos cumprir os objetivos que são alinhados com o objetivo dele, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, Deus, eu preciso de tal coisa e tal, e a gente às vezes não pergunta a Deus qual que é a vontade dele. Então a nossa vontade tem que estar alinhada com a dele para as coisas caminharem. Às vezes a gente quer colocar regra e mandar em Deus. Deus, você tem que fazer isso para mim, né? E ele não tem que fazer nada para a gente, ele já fez. Mas ele nos abençoa. A partir do momento que a gente coloca diante dele os nossos problemas, então, em meio ao desespero, na hora que o mar estava agitado, na hora que o barco estava quase afundando, ele levantou e falou, acalma, né? Então, esse é um dos testemunhos, esse é um dos milagres que Deus fez. Nós vamos fazer outras lives contando outros, que são bastantes, e eu passo a palavra para a dona Instagram nos decepcionou hoje, mas Deus não. Obrigado por cada um que tá aí, né? Verdade. Né, Breno? Então, assim, na hora certa lá, vai dar, gente. Igual eu estava falando. Até semana passada, aproveite, façam live e tal. Hoje, na hora de fazer a live, com. Mas, assim, na hora certa vai acontecer. E pode falar. E aí a gente às vezes não acredita nesses sorteios, né? Isso tem balela, isso tem... Não, assim, com a gente aconteceu. E aí vamos lá, a frase, né? Eu lembro que o papel ele começava assim, ó. O EPA faz parte da minha história, por quê? E aí a gente tinha que completar a frase, por que o EPA fazia parte da nossa história. E aí eu fiz 4 frases lá, e assim, eu sempre tive uma facilidade de escrever e tudo, mas não, Deus ele é tão maravilhoso em detalhes que nenhuma das 4 frases que eu que bolei ganhou. Foi a frase que veio, ou seja, para eu entender que não foi a facilidade que eu tinha para escrever, que foi algo dele. Então o EPA faz parte da minha história por quê? É a frase que veio, eu vou tentar te falar com ela, se eu errar eu corrijo. Quantos anos? 2005, gente, tem 20 anos isso. Tem 20 anos isso. O Wilton tá aí, gente. O Wilton é meu amigo de infância, amigão mesmo, né? Passamos muitas coisas aí abençoadas, né, Wilton? Muito futebol, muito videogame, muito fliperama. Né? Um amigo que eu fiz aí, né? Que a gente conseguiu aí, até hoje a nossa amizade dure, para a glória do Senhor. Então, gente, a frase era o seguinte: o EPA faz parte da minha história, e aí ela foi completada da seguinte forma: o EPA faz parte da minha história, porque a sua matemática faz somar no meu bolso, subtrair minhas dívidas, dividir na minha família e multiplicar minha alegria. Então, o que eu fiz? Na verdade, qual que é o discernimento que Deus me deu? O EPA faz parte da minha história. Eu coloquei como se fosse história, matéria matéria que a gente tem no colégio, história. E aí eu fui e linkei uma coisa na outra. Faz parte da minha história, porque a sua matemática, que é outra matéria, faz. Aí eu usei as quatro, enfim, as 4 da matemática lá, né? Que o IPA faz parte da minha história, porque a sua matemática eu faço somar no meu bolso, subtrair minhas dívidas, dividir na minha família e multiplicar minha alegria. Essa foi a frase, né? E no meio de 2 milhões de frases, essa foi contemplada. A gente sabe que não foi minha capacidade, não foi nada disso, foi porque Deus agiu naquele momento, né? E esse é um dos pontinhos que a gente tem para contar. E tem muitos ainda, né? E nós vamos contar para vocês aí. E nisso aí já vão 25 anos juntos, né? 20 de casamento, muitos milagres, muitas lutas, muitas adversidades, mas muitas vitórias, muitas bênçãos também. E o que eu tenho para dizer para cada um de vocês aí que
casamento vale a pena. Vale a pena. Tudo na vida tem luta. A gente, muitas vezes, persevera em várias outras coisas, e no casamento a gente quer desistir fácil. Mas desiste não. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele tem nos abençoado, tem te abençoado também. Então, que Deus abençoe vocês. Esse foi o primeiro de muitos que a gente vai falar aqui, né? E nós vamos ver se o vídeo fica gravado, vamos compartilhar. E se você puder compartilhar para outras pessoas, para outros casais também, para abençoar a vida deles, porque o nosso canal lá no Instagram, as lives que a gente vai fazer, o intuito maior é abençoar a vida das pessoas e mostrar que nós temos um Deus que zela pelo casamento, que o nosso casamento pode ser leve, pode ser bacana, pode ser alegre na presença do Senhor e ser feliz. Né? A gente, com a ajuda de Deus, buscando orientações, consegue manter. Amém? E qualquer coisa que eu precisar, não sendo dinheiro, que eu não tenho. Não, o Gilmar a Liliane. Ai, Liliane. Nossa, mais perto que eu. É desse jeito. Depois é eu que estou assim, meio desanimado, né? Mas, se precisar de qualquer coisa, nós estamos à disposição, não sendo dinheiro, porque nós não temos, mas o resto a gente pode fazer. Oração, aconselhamento, enfim. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Tá bom? Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima em nome de Jesus. Né? Obrigada, gente. Obrigado.